1800, a economia mundial era predominantemente agrícola e mercantilista, com o comércio internacional ainda em seus estágios iniciais. A maior parte da produção econômica era realizada por meio de trabalho manual, e a mecanização ainda não tinha sido amplamente adotada. O setor industrial estava apenas começando a se desenvolver, e a maioria das indústrias ainda estava em pequena escala. Os principais centros econômicos do mundo na época eram a Europa Ocidental e os Estados Unidos, que estavam emergindo como uma nova potência econômica. O comércio internacional era dominado pelos países europeus, que mantinham colônias em todo o mundo e usavam sua posição para controlar o comércio internacional. A agricultura era a principal atividade econômica na maior parte do mundo, e a maioria das pessoas vivia em áreas rurais e dependia da agricultura para sobreviver. A produção agrícola era realizada por meio de técnicas tradicionais, como arado de tração animal e plantio manual. O uso de cavalos foi fundamental na economia mundial em 1800. Os cavalos eram usados para transporte de pessoas, mercadorias e correspondências, além de serem essenciais na agricultura, construção e indústria. Eles eram a principal forma de transporte terrestre e eram utilizados em praticamente todos os aspectos da vida econômica. Na agricultura, os cavalos eram utilizados para arar o solo, plantar e colher as safras, além de transportar os produtos agrícolas para o mercado. Na construção, os cavalos eram utilizados para transportar materiais de construção, como madeira, pedra e tijolos, além de serem usados na construção de estradas e pontes. Na indústria, os cavalos eram utilizados para mover maquinarias, em especial as fábricas que eram movidas por energia hidráulica. Os cavalos também eram utilizados para transportar os produtos fabricados para o mercado. Além disso, os cavalos eram essenciais no transporte de pessoas em áreas rurais e urbanas. Eles eram usados para transportar passageiros em carruagens e diligências, além de serem utilizados na entrega de correspondências. A criação de cavalos também era uma importante atividade econômica em muitas regiões do mundo. Cavalos eram criados para uso na agricultura, na indústria, no transporte e no lazer, além de serem exportados para outros países como forma de comércio internacional. Em resumo, os cavalos eram fundamentais na economia mundial em 1800, e seu uso era tão difundido que a economia e a sociedade não poderiam funcionar sem eles. A economia mundial em 1800 também foi caracterizada por desigualdade econômica extrema, com a maioria das pessoas vivendo em condições de pobreza e subsistência, enquanto uma pequena elite desfrutava de riqueza e privilégios. Os pobres agricultores em 1800 viviam em condições muito diferentes das que conhecemos hoje. Naquela época, a maioria dos agricultores trabalhava em pequenas propriedades de terra que produziam alimentos apenas para a subsistência da família. A tecnologia agrícola era limitada, e a maioria do trabalho era realizado manualmente ou com a ajuda de animais. Como o uso dos cavalos, que já falamos da enorme importância nessa época. O comércio internacional estava em seus estágios iniciais, com a maioria das transações realizadas por meio de rotas marítimas. A Europa Ocidental dominava o comércio internacional, graças à sua superioridade naval e à rede de colônias estabelecidas em todo o mundo. A maioria dos países africanos e asiáticos ainda não havia sido colonizada pelos europeus, mas o comércio com essas regiões era em grande parte controlado pelos europeus. O setor industrial estava apenas começando a se desenvolver, principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. As indústrias ainda eram em grande parte pequenas e operavam em pequena escala. A maioria das fábricas era alimentada por energia hidráulica ou a vapor, mas a eletricidade ainda não havia sido descoberta.
A produção industrial era focada principalmente em têxteis, produtos químicos, aço e máquinas. A economia mundial era fortemente influenciada pelo sistema mercantilista, que enfatizava a acumulação de metais preciosos e o controle do comércio internacional pelos governos nacionais. O livre comércio ainda era visto com desconfiança por muitos governos, que adotaram políticas protecionistas para proteger as indústrias nacionais e garantir a segurança econômica. A extração de ouro em 1800 era uma atividade econômica importante em muitas partes do mundo, incluindo a América do Sul, América do Norte, África, Austrália e Rússia. A técnica mais comum para extrair ouro era a mineração a céu aberto ou em veios de rocha. Na mineração a céu aberto, o solo e a rocha que cobriam o depósito de ouro eram removidos e o minério era extraído por meio de escavações. Na mineração em veios de rocha, túneis eram cavados diretamente na rocha e o ouro era extraído por meio de perfuração, explosão e extração manual. Os mineradores geralmente trabalhavam em condições precárias e arriscadas, com baixos salários e pouco ou nenhum apoio governamental. A mineração também causava impactos ambientais significativos, como a poluição da água e a destruição da fauna e flora locais. O ouro extraído era frequentemente enviado para refinarias, onde era fundido e purificado para uso em joalheria, moedas, eletrônicos e outros produtos. A descoberta de grandes depósitos de ouro muitas vezes levou a corridas do ouro, como a famosa Corrida do Ouro da Califórnia em 1849, que atraiu milhares de pessoas para a região em busca de riqueza. Além da mineração, outras atividades econômicas relacionadas ao ouro em 1800 incluíam a venda de equipamentos de mineração, a prestação de serviços aos mineradores e o comércio de ouro em si. O ouro também desempenhou um papel importante no sistema monetário internacional, com muitos países usando o ouro como base para suas moedas. No entanto, a mineração de ouro também teve consequências negativas, como a exploração de trabalhadores e a destruição ambiental. Alguns países se destacavam em termos de riqueza e desenvolvimento econômico em 1800. Entre eles, Reino Unido. Durante o século XIX, a Grã-Bretanha se tornou a primeira nação industrializada do mundo, liderando a Revolução Industrial. O Reino Unido tinha uma economia diversificada, com indústrias de manufatura, comércio e finanças em expansão, bem como um grande império colonial que fornecia matérias-primas e mercados para seus produtos. França. A França também era uma potência econômica importante nos anos 1800, com uma economia baseada em manufatura, comércio e agricultura. Paris era um centro cultural e financeiro importante da Europa, com influência mundial em artes e moda. Estados Unidos. Os Estados Unidos experimentaram um rápido crescimento econômico no século XIX, impulsionado pela industrialização, pelo aumento da produção agrícola e pelo comércio. A América do Norte tornou-se uma potência econômica emergente e cresceu para se tornar a maior economia do mundo no final do século XX. China. Embora a economia chinesa tenha sofrido declínios significativos no século XIX, a China ainda era uma das nações mais ricas do mundo em termos de PIB. A China foi a maior economia do mundo durante grande parte da história e detinha grande parte da produção mundial de seda, chá e outros produtos manufaturados. Índia. A Índia era uma economia agrícola importante nos anos 1800, com uma produção significativa de algodão, seda e especiarias. A Índia também era um importante centro de manufatura têxtil e joalheria. Vale ressaltar que a riqueza e o desenvolvimento econômico eram muito desiguais entre os países, com muitos países ainda sofrendo com pobreza extrema e falta de desenvolvimento econômico. Os anos 1800 foram um período de mudanças significativas na economia mundial, marcado pelo início da Revolução Industrial, o crescimento do comércio global e o surgimento de novas potências econômicas. Aqui estão alguns dos principais personagens da economia mundial nessa época. Adam Smith.
O economista escocês é considerado o pai da economia moderna e sua obra A Riqueza das Nações, publicada em 1776, influenciou profundamente a economia política do século XIX. Ele defendia a ideia de que a economia deveria ser deixada livre de interferências governamentais, com a oferta e a demanda regulando o mercado. Karl Marx. Marx foi um filósofo, sociólogo e economista alemão cujas ideias influenciaram a teoria econômica e política do século XIX. Ele é conhecido por suas teorias sobre o socialismo e o comunismo, bem como sua crítica ao capitalismo e ao livre mercado. John Maynard Keynes. Keynes foi um economista britânico cujas teorias tiveram um impacto significativo na economia do século XX. Ele defendia a intervenção governamental na economia para combater crises e aumentar o emprego, por meio de políticas fiscais e monetárias. Robert Malthus. Malthus foi um economista e demógrafo britânico que desenvolveu a teoria da catástrofe malthusiana, na qual a população cresce mais rapidamente do que a produção de alimentos, levando a crises de fome e superpopulação. David Ricardo. O economista britânico David Ricardo é conhecido por sua teoria das vantagens comparativas, que defende que os países devem se especializar na produção de bens que possuem vantagem comparativa em relação a outros países, visando aumentar a eficiência e a produtividade. Andrew Carnegie, o empresário e filantropo escocês-americano, foi um dos magnatas da era do aço nos Estados Unidos no final do século XIX. Ele fundou a Carnegie Steel Corporation, que se tornou a maior produtora de aço do mundo, e sua filantropia incluiu doações para a construção de bibliotecas públicas e universidades. Esses personagens foram apenas alguns dos muitos que influenciaram a economia mundial nos anos 1800, ajudando a moldar a teoria econômica e a prática empresarial que ainda influenciam a economia atual. Os anos 1800 foram um período de grande transformação econômica no Brasil. Na época, o país era uma colônia de Portugal e a economia estava baseada principalmente na produção de açúcar e na mineração de ouro. No entanto, com o declínio desses setores, o Brasil começou a se expandir em outras áreas, como a produção de café e a industrialização. A produção de café tornou-se a principal atividade econômica do país durante o século XIX, com a introdução da cultura na região sudeste do Brasil. Isso levou a um aumento significativo da produção e das exportações de café, transformando o Brasil no maior produtor e exportador mundial de café. A riqueza gerada pelo comércio de café contribuiu para o crescimento da economia brasileira e a modernização do país, incluindo a construção de ferrovias e a instalação de fábricas. Outro setor que começou a se desenvolver no Brasil nos anos 1800 foi a indústria têxtil. As primeiras fábricas de tecidos foram instaladas no país, principalmente na região sudeste, e a produção de algodão e outros produtos agrícolas para a indústria têxtil começou a ser cultivada em larga escala. No entanto, a economia brasileira dos anos 1800 também foi marcada pela desigualdade social e pela exploração de mão de obra escrava. Até a abolição da escravatura em 1888, milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para trabalhar nas plantações de açúcar, café e outras culturas, contribuindo para a construção da economia brasileira e deixando um legado de desigualdade e injustiça social. Durante o século XIX, o Brasil passou por importantes transformações econômicas e sociais, incluindo a transição do sistema colonial para a independência, a abolição da escravidão e a modernização da economia. Algumas das pessoas que se destacaram na economia do Brasil nos anos de 1800 incluem José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, de 1756 a 1835, considerado um dos pais do liberalismo econômico no Brasil. Cairu foi um pensador e economista que defendeu a abertura comercial, a livre iniciativa e a redução do papel do Estado na economia. Francisco de Paula Souza e Melo, de 1807 a 1864, foi um importante empresário e banqueiro do Rio de Janeiro, fundador do Banco do Brasil e presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro.
Barão de Mauá, de 1813 a 1889, Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, foi um importante empresário e industrial brasileiro do século XIX. Ele investiu em várias áreas da economia, incluindo a construção de ferrovias, a criação de bancos e a fundação de indústrias têxteis. Rui Barbosa, de 1849 a 1923, embora mais conhecido por sua atuação política e jurídica, Rui Barbosa também teve uma importante contribuição para a economia brasileira. Ele foi um defensor da modernização do país, do livre comércio e da adoção de políticas econômicas mais liberais. Agora vamos falar sobre quem foram os maiores destaques da economia na região mais rica do Brasil nos anos de 1800. Estamos falando da região que abrange a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul e arredores. Aqui podemos destacar os seguintes nomes. Bento Gonçalves da Silva foi um líder militar e político que teve um papel importante na Revolução Farroupilha, que ocorreu no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845. Além de sua atuação na guerra, Bento Gonçalves também era um grande produtor de charque e exportador de couro. Francisco Antônio Vieira Caldas foi um empresário que investiu na produção de erva mate e na fabricação de charque. Ele fundou a cidade de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, e foi um dos maiores produtores de erva mate da região. José Antônio Correia da Câmara foi um grande comerciante de escravos e proprietário de terras. Ele investiu na produção de charque e na criação de gado, além de ser um dos maiores produtores de erva mate do Rio Grande do Sul. Domingos José de Almeida foi um comerciante e proprietário de terras que investiu na produção de charque e na criação de gado. Ele foi um dos maiores produtores de charque do Rio Grande do Sul e também investiu na indústria têxtil, fabricando tecidos de algodão. Onofre Pires foi um importante empresário gaúcho do século XIX que teve uma grande influência na economia local. Ele fundou a primeira fábrica de tecidos do estado em 1861, que se tornou uma das principais indústrias têxteis do sul do país. Pires também foi responsável por incentivar o desenvolvimento da agricultura e da pecuária na região, além de ter contribuído para a modernização do porto de Porto Alegre. Seus feitos contribuíram significativamente para o crescimento econômico do Rio Grande do Sul no século XIX.